tarde. Ó, viu? Tá, agora o sistema nos avisou. Então, oficialmente, boa tarde a todos, todas e todes. A gente tem aqui mais uma aula de extensão rural, né? Sociologia e extensão rural. E aí, como eu estava comentando com vocês, lá no Google Sala de Aula, tem um texto. Vou abrir aqui. Tá aí ele, ó. Então, tem um texto em PDF para vocês no Google Sala de Aula. Tá? Esse texto é um livro, na verdade, né, chamado Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, que a gente vai usar como base nessa aula e acredito que possivelmente na aula que vem também. Esse texto, ele vai ter 6 capítulos. Não, desculpa, ele vai ter 7 capítulos. Tá? Eu vou pegar o livro aqui para dizer o nome direitinho. Então, a gente vai ter lá o capítulo número 1 chamado Fronteiras da Europa, o segundo chamado Trabalho e Aventura, o terceiro chamado Herança Rural, o quarto Semeador e o Ladrilhador, Homem Cordial, Novos Tempos e Nossa Revolução. Tá? Então, esse livro ele é composto por 7 capítulos. Desses 7 capítulos, eu parei 3 que, para o nosso objetivo em sala de aula, são os mais importantes, tá? Que são o terceiro capítulo, chamado Herança Rural, o quarto capítulo, chamado Semeador e Ladrilhador, então tá aqui, né, o Herança Cultural, que é o terceiro capítulo, aí vocês vão ter lá o texto disponível para ler. O quarto capítulo, que é o Semeador e o Ladrilhador, tá, aí vai ter lá o textinho para vocês darem uma lidinha. E, além disso, tem umas notas ainda depois dos capítulos, que são bem interessantes, vale a pena dar uma lida também. Então, aqui, ó, a versão virtude econômica, natureza e arte. E aí, finalmente, o quinto capítulo, que é talvez o mais famoso dessa obra, que é o Homem Cordial. E aí tá lá o quinto capítulo do Homem Cordial para vocês lerem. Também na sequência, tá? E aí, galera, claro, eu vou dizer para vocês, ele é um livro relativamente fácil de achar em PDF, e aí eu vou dizer para vocês, idealmente, lerem todo o livro, né? Agora, eu sei que também, né, vocês têm bastante coisa para falar e tal. Então, se não der para ler todo o livro, leiam esses 3 capítulos que eu separei para vocês. Ah, mas professor, não vai dar para ler os 3 capítulos que tu separou para a gente ler, porque tem muita página, a gente está na correria e tal, né, se aproximando aí da formatura, aquela coisa toda. Então, galera, se não der para ler tudo, leiam o capítulo 3 e o capítulo 5. Tá? Claro, a compreensão da ideia vai ficar um pouco prejudicada, mas aí a gente vai trabalhar isso aqui em sala de aula também. Mas leiam pelo menos, galera, o capítulo 3, chamado Herança Rural. E claro, né, se a gente está numa aula de sociologia e extensão rural, é bem compreensível que esse seja um capítulo importante. E leiam o capítulo 5 também, que é o Homem Cordial. Porque se a gente está pensando sobre o processo de formação do Brasil e da cultura brasileira, esse capítulo ele é extremamente marcante e simbólico. Tá? Ele vai ser bem expressivo sobre a nossa realidade. Tá bom? Mas, de novo, como eu falei, idealmente leiam o livro todo. Ele é um livro, pessoal, que, de certa forma, ele não é tão complicado de ler, porque ele foi escrito quase como se fosse uma narrativa, assim. Ele não é um livro tão, muito embora ele tenha, claro, o seu rigor acadêmico e metodológico, ele é um livro que foi escrito como se fosse um ensaio, uma narrativa sobre a realidade brasileira. Então, por conta disso, ele tem uma leitura bastante fluida e bastante acessível, tá?
Então não demora tanto, muito embora às vezes a gente pegue um livro e, nossa, tem que ler 100 páginas, mas assim, não são 100 páginas difíceis de serem lidas, então não se apavorem com isso, tá? Mas, beleza, se não der, não deu, preferivelmente leia. E aí a gente, nessa aula, vai trabalhar justamente com esse livro, que foi escrito pelo Sérgio Buarque de Holanda, também conhecido como pai do Chico Buarque de Holanda. Talvez vocês já tenham ouvido falar também do Chico Buarque. E eu sou o Pedro, prazer, para quem não lembra, então, né, Pedro Saldanha Frantes, professor do IFTO. E aí, galera, por que eu falei para vocês lerem, claro, além da herança rural, que a gente está trabalhando aqui com sociologia e extensão rural, né? Eu também falei para vocês lerem o capítulo 5, que é o do homem cordial. Porque esse conceito de homem cordial, ele ficou muito marcado no imaginário social brasileiro. E é importante a gente ler para entender justamente o que ele está querendo dizer quando ele fala que o brasileiro é um homem cordial. E aí não é só o brasileiro, ele se refere à brasileira. Aqui, no caso, não faz essa distinção de gênero para retomar um pouco do que a gente estava conversando na aula anterior. Então, ele vai falar aqui, de certa forma, da cultura brasileira como um todo, e que dentro dessa cultura brasileira como um todo, as pessoas, elas foram se constituindo a partir de uma dinâmica de cordialidade. E por que é importante a gente parar e pensar um pouco mais aprofundadamente sobre? Porque disso então vem uma pergunta, né? Significa que todos nós somos culturalmente, né, por uma certa inclinação cultural a ser um povo pacífico e bondoso? Será que é isso que ele está querendo dizer quando ele fala que nós somos cordiais? Lá no final da aula, para responder essa pergunta. Tá? Mas é importante pensar sobre isso porque, de certa forma, isso se perpetuou pelo imaginário nacional. Não vou nem entrar no mérito se a resposta é sim ou não. Agora, independente do Sérgio Buarque ter querido dizer que sim ou que não, no cenário brasileiro se construiu a imagem que sim. É muito comum a gente ouvir as pessoas falarem que o Brasil é um país pacífico, que no Brasil todo mundo é alegre, e a gente recebe muito bem as pessoas que vêm de fora, é um país que não tem grandes conflitos, né? Esse imaginário social de tranquilidade, ele se perpetuou ao longo das últimas décadas, talvez até dos últimos séculos, e é importante, e aí eu já de cara, vocês a pensarem sobre a realidade que a gente está vivendo cotidianamente, assim, quando vocês olham em volta, vocês percebem esse pacifismo inerente à sociedade brasileira ou não? Vocês acham que sim, nós somos um povo pacífico e sim, nós somos um povo bondoso ou não? Qual é a opinião de vocês? Vamos começar. Diz aí, pessoal, bora lá. André, Diego, Bruno, Assim, Professor, eu Ruth, acredito que sim. pode falar. vai lá. Wanderson. Professor, eu acredito que sim, que somos bondosos. É um povo que recebe muito bem o povo de fora, entendeu? A gente vê, tipo, alguém chega na casa de alguém, é bem recebido, como se fosse da família. Eu acredito que seja cordial. Em relação aos outros países, né, que vivem em conflito de guerra, eu acredito que o Brasil é um país muito pacífico. Tá. Beleza. Então, com base na tua realidade, tu diria que sim. Sim, Ruth. na minha base, eu diria que sim. Assim, eu acho Beleza. que realmente, igual o Anderson falou,
em comparação com outros países, Uhum. que tem a questão da guerra em si. O Brasil é um país pacífico, recebe muito bem quem vem de fora, só que às vezes o brasileiro, ele não se dá conta dos conflitos internos que tem no país. Porque o Brasil também não tem uma guerra grande, mas também tem seus problemas, e muito. Então, aí que, que bom que já surgiu de cara essas duas opiniões, assim, porque, ok, se a gente pensa numa questão de geopolítica internacional, se a gente pensa numa questão das relações externas do Brasil, de fato, atualmente, pelo menos, poderia ser considerado um país pacífico, né? Porque desde a Guerra do Paraguai, a princípio, o Brasil não se envolve num grande conflito. A gente até entrou lá na Segunda Guerra, mas foi uma coisa muito pontual e tal. Não dá para dizer que, de fato, o Brasil se envolveu, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, que foi o último grande conflito armado na história do mundo. Então, olhando para a política externa, beleza, faz sentido, né? Só que quando a gente olha para dentro do território brasileiro, e aí pensando nas relações sociais, né, pensando um pouco até com base no que a gente estava conversando na aula passada, né, com base lá no Sapiens, que ele vai falar sobre a questão da construção das desigualdades, desigualdades de classe e desigualdades raciais, por exemplo, que são duas marcas da civilização ocidental. Será que a gente, olhando internamente para dentro da fronteira agora, a gente pode, de fato, falar que o Brasil é pacífico? Pegando exemplos também mais banais, assim, olhando para a dinâmica do trânsito no território Professor, brasileiro. Fala, velho. eu, mesmo assim, com os problemas internos, eu acredito que seja pacífico. Mas não tão pacífico que nem, como se diz, paz e amor geral, né? Eu vejo os brasileiros como um povo muito acolhedor, um com o outro. Apesar que tem os seus contras, né? Mas, tipo, se a gente for comparar em relação à Palestina, tem o povo da Síria, que os conflitos é internos. Entendeu? Para mim, eu vejo um ladrão de galinha, para mim não é nadinha, né? Matar um do outro por acolá sempre vai acontecer, que não tem essa sociedade que não vai ter seus conflitos. Mas em relação ao amplo, eu vejo mínimo isso. Não, tudo bem, beleza. Claro, nesse sentido, a gente não pode falar. Existe uma discussão até, mas assim, a gente não pode falar que no Brasil a gente tem, sei lá, um conflito étnico, né? Como é, por exemplo, lá o caso da Palestina, onde tem os muçulmanos, onde tem lá os muçulmanos palestinos e os judeus israelenses, né? De fato, nesse sentido, não tem uma polarização tão marcada no território brasileiro. Mas se a gente para olhar os números, e eu não estou nem entrando no mérito aqui da resposta da pergunta para o Sérgio Buarque, tá? Mas se a gente para olhar os números, o Brasil ele é um dos países que tem mais assassinatos no planeta. Por N motivos. A gente não vai entrar nisso agora, a gente vai deixar para entrar nessa discussão mais para frente. Mas, por exemplo, o Brasil ele é um dos países que tem maior quantidade de assassinatos no mundo. No mundo. Dependendo aí do ano, tem anos que os conflitos estão mais acirrados no planeta, né? Tem anos que os conflitos estão um pouco mais, muitas aspas, né, apaziguados, ou não tão aquecidos. O Brasil ele chega a matar mais do que países que estão em guerra civil, por exemplo. Tu falou da questão da Síria e Palestina, dependendo do ano, no Brasil morre mais gente assassinada, morre mais gente por arma de fogo do que em países que estão declaradamente em guerra. O trânsito no Brasil, por exemplo, claro que já é bem mais subjetivo isso que eu vou falar, mas o trânsito no Brasil, por exemplo, é um dos trânsitos que mais mata no planeta.
Então, assim, existe também um traço dentro dessa dinâmica cultural brasileira que, de certa forma, naturaliza alguns contextos de violência. E não só naturaliza, como aceita esses contextos de violência. E, claro, ao aceitar esses contextos de violência, a gente não considera como sendo violência em si, né? Porque está naturalizado. Tipo, morrer milhões de pessoas todos os anos por conta de acidente de trânsito é de boa. Acontece. E como não fala, foi um acidente, né? Muito embora muitas vezes esses acidentes, aspas, sejam causados por imprudência, né? Por não cumprir as leis de trânsito, por exemplo, né? A questão das facções criminosas, a própria questão da atuação policial contra populações mais pobres em determinados lugares do território brasileiro, a gente aceita, a gente naturaliza isso, né? E isso nos leva a não olhar com a devida atenção, não discutindo se nós somos ou não somos, mas a gente, às vezes, menoriza esses números, né? E, em grande medida, isso está associado também a uma história que foi sendo repetida ao longo do tempo e que foi repetida ao longo do tempo, tendo como base, inclusive, um texto de um intelectual super importante, como Sérgio Buarque de Holanda, que lá pelas tantas usou um conceito, que é o conceito do homem cordial, e que deu margem para essa interpretação, né? Não sei se a gente vai descobrir isso depois, mas deu margem à interpretação. E aí é uma questão interessante até da gente já partir de uma reflexão um pouco mais profunda, especialmente quando a gente fala nas ciências humanas. A gente tem que ter muito cuidado com os conceitos nas ciências humanas, porque os conceitos, eles não são palavras. Palavras e conceitos são coisas distintas. Carregam todo um conjunto de significados muito mais profundo do que uma palavra em si. Então, a palavra cordial tem um significado. O conceito do Sérgio Buarque de Holanda, homem cordial, tem um outro significado. Então, os conceitos das ciências humanas têm que ser olhados com muita atenção. Porque daqui a pouco a gente está falando duas coisas muito distintas, palavra cordial e conceito homem cordial, e achando que são sinônimos. E isso acaba gerando uma série de confusões. E claro, como Sérgio Buarque de Holanda foi um dos primeiros grandes intelectuais a pensar sobre a realidade brasileira, já te dou a palavra, tá? Foi um dos primeiros grandes intelectuais a pensar sobre a realidade brasileira, e isso aconteceu já há bastante tempo, de certa forma compreensível também que a essência desse conceito tenha se perdido ao longo do tempo, especialmente quando acabou se popularizando, né, e até de certa forma foi apoiada por uma série de interesses políticos e sociais, né? Algo que pode ser refletido também nesse sentido, né, e que dialoga diretamente com isso que a gente está conversando, é, por exemplo, um livro extremamente importante também de um outro grande intérprete da realidade brasileira, também contemporâneo ao Sérgio Buarque de Holanda, que é o Gilberto Freire, no seu livro A Grande Senzala, né? Quando ele faz uma análise da dinâmica da escravização no território brasileiro, ele fala que no Brasil houve miscigenação, né? E aí ele estava especialmente construindo essa ideia comparando com a realidade dos Estados Unidos, dois territórios muito grandes, houve a utilização de mão de obra escravizada, de monocultura para exportação, né? E aí, ao fazer essa comparação, ele fala que o Brasil houve miscigenação, comparativamente com os Estados Unidos. E aí, a partir disso, foi sendo construída a ideia de que no Brasil, por exemplo, não tem racismo, né? Não, o Brasil é a terra da mistura. Então, como no Brasil todo mundo se misturou, não tem racismo no Brasil. Só que aí, de novo, quando era para olhar os números, é questionável, é bastante questionável. Então, é só
para a gente ficar muito atentos e atentas a esses detalhes. E aí, logo de cara, aí a gente tem muitas teses a desenvolver. Claro que não vai dar tempo de fazer tudo isso, e a gente vai focar aqui no olhar do Sérgio Buarque. E sempre lembrando, né, galera, que a gente tem total direito de concordar ou discordar do que está sendo dito, desde que, claro, a gente tenha embasamento e a gente construa um raciocínio sólido, né? Não é, eu concordo porque, eu nunca vi isso, ou eu nunca fiz, ou o contrário, né, eu discordo porque a minha amiga, o meu tio, a minha família, né, a gente está fazendo aqui uma análise mais ampla da sociedade, então a gente tem que ter um maior embasamento para falar certas coisas. Mas para falar, velho, desculpa que eu acabei me alongando aqui. Diz aí. Não, professor, é que isso que você falou, eu estava observando que é muita verdade em relação, principalmente que o brasileiro também acho que se acomodou em certos pontos, entendeu? Ele vê a coisa acontecer e tá, não, isso aí é normal. Um exemplo que a gente pode citar bem aqui, ó, hoje em dia, o coronavírus, né? Começou assustando muita gente aí, tinha neguinho desesperado. Agora, continua matando. E é muito ainda. E o povo não tá mais nem aí. Já normalizou. Exatamente. Então, assim, os números eles estão caindo, né? Mas aí a galera já tá falando assim, não, agora a gente tá no Brasil pós-pandemia. Tipo, meu, como assim pós-pandemia, né? Os números estão caindo, mas a gente ainda tá no contexto de pandemia. Ainda não tem vacina, ainda não tem remédio. Então, que papo é esse de pós-pandemia, né? Ainda estão morrendo milhares de pessoas, agora não são milhares todos os dias, mas por semana são milhares de pessoas morrendo. O Brasil vai estar dando 150 mil mortes, né? Então, e aí a gente já naturalizou, exato, é isso, a gente meio que cansou e aí se acomodou, e quer saber, então, seja o que Deus quiser e vamos lá, vida normal. Mas é complicado, né? E isso, de certa forma, até essa reflexão, ela está muito vinculada a uma ideia que o próprio Sérgio Buarque de Holanda vai trazer, né? Dessa forma de pensar e dessa forma de ser, ou de sermos brasileiros e brasileiras, né? Mas guardem essa pergunta, tá? Lá no final a gente volta para ela, tá? Mas, galera, já que a gente vai falar do livro do Sérgio Buarque de Holanda, né, é importante a gente pensar primeiro quem foi esse cara, né? Porque, pô, tá, beleza, escreveu aí o livro, um tal de Raízes do Brasil, mas quem foi ele, né? Por que a gente tem que ler e entender o pensamento dele? Então, rapidamente aqui, o Sérgio Buarque, ele nasceu em 1902 e ele morreu em 1982, então fechou 80 anos de vida. E ele foi um historiador, ele foi sociólogo, ele foi escritor e ele foi professor universitário, tudo isso meio ao mesmo tempo, né? E, por exemplo, esse livro aqui, ele é um livro que tem um peso acadêmico grande, né? Como eu falei, ele é um dos pilares do pensamento sociológico brasileiro, né? Ele é assim, sociólogo, beleza, né? E ele é um livro, então ele foi escritor. Só que ele tem um rigor metodológico e acadêmico, né? Por quê? Porque o Sérgio Buarque era professor universitário, né? E ele vai ter toda uma construção dessa ideia a partir do processo histórico de colonização brasileira. Então também dá para encaixá-lo aí como um historiador. Só que, é claro, antes, né, hoje em dia as coisas elas são muito mais fragmentadas, né, e fica muito mais simples classificar as pessoas, né, e aí quando a gente olha para a frente, no início do século lá, a coisa ela era muito mais ampla, né, então, assim, se for olhar, originalmente ele se forma como um advogado, e aí depois de se formar como advogado, ele vai se tornar um pensador do Brasil, né, aí historiador e sociólogo, e aí foi ser professor universitário não só no Brasil, mas em diversos países, no Chile, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Itália. Então ele andou pelo mundo também, né, e discutiu e debateu o pensamento sociológico e historiográfico
no mundo, né, com diversos autores de várias escolas diferentes, né. E além disso, no Brasil, ainda antes de sair viajando pelo mundo, ainda novo, né, relativamente novo, ali 20 anos, ele foi um dos participantes do movimento feminista. Ele foi o editor-chefe de uma revista modernista. E aí vale a pena lembrar que foi o modernismo no Brasil, né, que a gente vai fazer já já. Mas foi um movimento de revolução da própria lógica de pensar o Brasil. E aí o marco desse movimento foi a Semana de Arte Moderna, que aconteceu em 1922, em São Paulo. Então, ele vai dialogar com vários intelectuais que estão ali despontando, não surgindo, mas despontando e trocando ideias num contexto bastante efervescente de pensamento. E aí, a partir disso, ele vai se tornar um dos grandes intérpretes e pensadores sobre a cultura brasileira, e possivelmente esse livro, O Raízes do Brasil, ele é o mais importante dele, né? Possivelmente eu digo porque sempre existem opiniões divergentes, né? Mas assim, com base no que eu li e que eu pesquisei, é de fato um dos grandes pilares do pensamento sobre a cultura brasileira, esse livro Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Tá? E aí sobre a obra, né, ela é uma das mais importantes não só dele, mas também do pensamento brasileiro como um todo. Ainda hoje, não à toa, né, ainda hoje a gente, quando quer pensar sobre o Brasil, volta nessa obra, assim como volta, por exemplo, no Casa Grande de Senzala, assim como volta em outras obras basilares, fundamentais para pensar o território brasileiro. Pensar a condição da cultura brasileira, da onde a gente vem, como que a gente construiu o nosso território, como que a nossa política e a nossa economia foram se construindo ao longo do tempo para nos trazer aonde a gente vive atualmente, ó, dentro do sistema, dentro da lógica que a gente vive ainda hoje, né? E aí o interessante é que esse livro, ele foi publicado, e quando a gente fala, né, assim, sobre essa coisa, sobre esse peso e tal, parece que ele é um livro, aí vocês talvez concordem comigo, mais para frente, que ele é um livro que ainda soa bastante atual. Mas apesar de soar bastante atual, na verdade ele é um livro já bastante, foi escrito originalmente lá em 1936. E como ele foi escrito ainda, digamos assim, né, no início do século XX, ele vai olhar para acontecimentos que, numa perspectiva histórica, são relativamente recentes, como, por exemplo, o próprio processo do fim do Império, da abolição da cultura, e por aí vai. E aí, analisando esse contexto, né, e a própria dinâmica de colonização, né, do território brasileiro, e aí, analisando esses processos como um todo, ele vai ter um grande mote que vai ser, na minha percepção, na minha perspectiva, vai ser a grande inquietação dele no livro, né, que é o porquê que nós, brasileiros e brasileiras, não somos um país, que eu coloquei aqui de forma resumida, né, não somos um país ou um povo progressista. Né, por que nós somos um país que tem muita dificuldade em se desenvolver, né? E essa pergunta era a pergunta dele lá em 1936, e creio que é bem possível que a gente hoje possa fazer essa mesma pergunta. Claro que a nossa resposta vai trazer um contexto um pouco maior, né, vai trazer uma história um pouco maior, porque afinal de contas bastante tempo passou desde lá e muita coisa aconteceu desde lá, mas me parece que essa pergunta ela ainda é bastante válida, né, porque nós, brasileiros e brasileiras, não somos um povo progressista. Se a gente for comparar, relativamente, claro, né? Mas se nós formos comparar, a gente tem bastante coisa em comum, por exemplo, com os Estados Unidos, e até essa inquietação do Gilberto Freire, né? Só que aí, por que os Estados Unidos virou o grande país no planeta atualmente, e a gente ainda segue bastante capenga nesse processo de desenvolvimento?
Não que a gente fosse ser os maiores, fosse bater de frente com os Estados Unidos ou qualquer coisa do tipo, mas quando a gente olha em volta, né, dentro da realidade brasileira, essa pergunta ela é bastante inquietante, né? Por que que a gente ainda está tropeçando em coisas tão simples, coisas tão básicas, né? Os Estados Unidos, por exemplo, superaram. E aí, especialmente a questão do desenvolvimento econômico, né, do desenvolvimento material. É claro que eles também continuam tropeçando em coisas que são heranças da história colonial deles, assim como a gente também tropeça, né? Mas as realidades são bastante distintas e, enfim, tem traços originais em comum, né? Mas além disso, pessoal, é importante a gente parar para olhar qual foi o contexto no qual ele escreveu esse livro. E, bom, em 1936, ali nos anos 30, né, na década de 30, o mundo, de uma forma geral, estava passando por um intenso processo de mudança. Né? Se a gente for pensar 36, quando o livro foi publicado, a gente está ali num contexto de entreguerras. Né? E aí, se a gente pensar a grande transformação, talvez a penúltima, né, porque atualmente dizem algumas pessoas que atualmente a gente está passando pela maior transformação aí, né, da nossa história, recente, mais atual, né? Então, talvez a questão do entreguerras ali, né, desse grande processo, Primeira Guerra Mundial, entreguerras, Segunda Guerra Mundial, tenha sido o grande marco de transformação da história mundial, né? Antes do coronavírus e, enfim, essa lógica que a gente está vivendo agora, né? Mas ele estava vivendo isso e ele estava analisando o Brasil e estava analisando o mundo que tinha recém, de certa forma, recém superado a Primeira Guerra Mundial. Então, os países europeus entraram em guerra e essa Primeira Guerra Mundial ela é o resultado concreto de uma disputa de interesses imperialistas. Né? Então, os países europeus estavam disputando entre si para ver qual deles ia ter a supremacia do planeta, né, a partir das suas lógicas imperiais, disputando especialmente territórios ali na África e na Ásia. A América já tinha ficado independente, mas ainda era também zona de influência. E aí, dentro dessa disputa para ver quem ia ter essa preponderância no sistema mundo, né, gerou-se um conflito de fato, que foi a Primeira Guerra Mundial. E aí, superada a Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter um contexto bastante conturbado no planeta que vai levar ao crescimento dos totalitarismos no mundo. E aí, quando a gente fala totalitarismo, a gente está falando principalmente, né, os dois grandes marcos desse processo são, sem dúvida nenhuma, o fascismo na Itália, mas especialmente o nazismo na Alemanha, né, que são dois grandes sistemas totalitários personalistas. Né? Então, na Itália, a figura do Mussolini e na Alemanha, a figura do Hitler. Porém, isso não é exclusivo da Alemanha e da Itália. Quando a gente para olhar o mundo de uma forma geral, a gente consegue perceber vários similares. Né? Então, ainda olhando para a Europa, por exemplo, a gente vai ter o Franco e o Salazar, né? Ali Portugal e Espanha. A gente vai ter, olhando para o território brasileiro, né? E aí a coisa começa a ficar mais próxima da gente, começa a ficar mais vinculado ao livro e ao contexto que o Sérgio está falando. A gente vai ter, por exemplo, o Getúlio Vargas, né? A gente não vai ter no Brasil literalmente um fascismo, um nazismo, mas a gente vai ter o imperialismo, por exemplo, que era uma vertente brasileira desse processo de pensamento totalitário, né? Por um lado, a gente tem isso, e aí é interessante, né? Porque por um lado a gente tem isso, mas pelo outro lado a gente tem, por exemplo, o movimento modernista também ganhando força. E aqui foi uma questão mais cronológica, né? A gente tem o movimento modernista em 1922, Semana de Arte Moderna. Então, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, Sérgio Buarque de Holanda, parando para tentar reformular
pensamento brasileiro, ou pelo menos lançar novas ideias para pensar a realidade brasileira, né? E um dos grandes marcos nesse sentido é o movimento antropofágico, né, que é bastante interessante. Então a gente tem, claro, influências externas, só que, e aí está a grande defesa, né, do movimento modernista brasileiro, é que a gente não pode ficar tentando adequar as ideias, a realidade brasileira para as ideias que vêm de fora. O que a gente tem que fazer é justamente o contrário, né? Até pegar essas ideias que vêm de fora, mas alterá-las ou transformá-las, adaptando elas ao contexto nacional, à nossa própria realidade, né? Que é singular. Daí a ideia da antropofagia, né? Então a gente pegaria essas ideias de fora, comeria essas ideias de fora e ressignificaria essas ideias de fora, né? Numa perspectiva política, então, isso numa perspectiva cultural, né? Na perspectiva política, a gente tem a questão do movimento tenentista, né? O tenentismo ganhando força, e aí vale a pena observar e lembrar que o Brasil, ele vai se tornar uma república em 1889, em 1888 a gente teve a questão da abolição da escravidão, e aí em 89 a gente tem o fim da monarquia e o início da república, né, a primeira república no Brasil. Só que ao mesmo tempo, e uma coisa que o Sérgio Buarque vai falar fortemente, é que muitas das vezes sociais e políticas que estavam instituídas durante a monarquia, que vinham já desde o processo de colonização, elas vão se manter, mesmo pós-proclamação da República. E aí o tenentismo ele vem no sentido de tensionar isso, né? Então, assim, essas velhas oligarquias, né, esses velhos grupos que estão no poder há séculos, se de fato o Brasil está mudando e está querendo se transformar, esses grupos também vão ter que ou largar o poder ou minimamente dialogar e discutir, porque afinal de contas é uma república, né? Se é uma república a gente tem um princípio de democracia, pelo menos, né? E aí o tenentismo vai mencionar isso. Numa perspectiva econômica, a gente vai ter a crise de 1929, que foi uma das maiores crises econômicas da história recente do planeta, né? Então a gente tem aí a queda da Bolsa de Nova York, só que a partir do momento que a Bolsa de Nova York quebra, especialmente porque a gente está num período entre guerras ali, Primeira Guerra Mundial tinha acabado de acontecer, e os países ainda estavam tentando se reconstruir. Então, quando a Bolsa de Nova York quebra, a maior economia do mundo, que já era os Estados Unidos na época, quebra, e, logicamente, boa parte do mundo vai quebrar junto. Especialmente quando a gente pensa no Brasil, né? O Brasil ele ainda era um país essencialmente agrário, exportador, que exportava principalmente, ou quase que exclusivamente, café. E aí, bom, se a galera está quebrada no planeta, as exportações brasileiras vão para água abaixo, então o Brasil quebra junto, né? Então, essa questão, essa crise econômica vinha para também tensionar justamente esses comportamentos políticos, né? A galera que estava no poder, obviamente, controlava o Estado em benefício próprio, e aí esse benefício próprio dessa elite cafeeira muitas vezes se contrapunha aos interesses dito nacionais, né? E dentro desse contexto aí de questões culturais, questões políticas, cientismo, questões econômicas com o crise de 29, a gente tem então o grande marco de ruptura com esse velho sistema, digamos assim, que é a Revolução de 1930, a partir da qual Getúlio Vargas vai chegar pela primeira vez ao poder, né? E essa chegada de Vargas pela primeira vez ao poder, porque depois ele vai chegar de novo, né, de forma democrática, vai ser um dos pontos, né, que a gente vai amarrar a nossa história e vai colocar um fim ao que ficou conhecido como a política do café com leite, onde as velhas oligarquias agrárias, né, os grupos com interesses agrários, especialmente de São Paulo e Minas Gerais, se perpetuavam no poder e moldavam os interesses brasileiros, muitas vezes em benefício próprio, né? E aí um exemplo disso é
por exemplo, pós-crise de 29, o preço do café vai lá para baixo e o Estado brasileiro, nesse contexto, começa a comprar café desses produtores. E o Estado brasileiro ele comprava café desses produtores para queimar o café, dentro daquela ideia de oferta e procura, né? Então o governo comprava, o governo queimava, diminuía a oferta na expectativa de aumentar o preço do café. Só que aí, claro, a galera percebendo, e claro, essa galera cafeicultora que estava no poder, né? Então, eles controlavam o Estado e faziam com que o Estado comprasse a produção deles, né? Só que aí percebendo que essa galera tinha para quem vender, que era o Estado brasileiro, continuou aumentando a produção de café. Em outras palavras, assim, o governo brasileiro e a população brasileira, de uma forma geral, estava pagando para garantir que esses produtores de café não quebrassem. Isso foi um dos elementos aí dessa crise, né? E aí o Vargas chega ao poder e a partir dessa revolução, né, ou desse golpe, teoricamente, assim, numa perspectiva mais conceitual, é uma revolução mesmo, porque a gente tem uma mudança, né, uma transformação no paradigma político e social do Brasil, e aí, ao chegar no poder, então, a gente vai ter uma nova Constituição. Então, percebam que o Brasil, ele vai se transformar dentro desse processo. E dentro dessa nova Constituição, um dos grandes objetivos, uma das grandes ideias, especialmente o Vargas, né, uma figura que encabeça bastante isso, a gente vai ter um ideal, né, uma ideia, um desejo até mais do que uma ideia e um projeto, a gente vai ter um desejo de se modernizar. E essa modernização é muito no sentido de, então, bom, agora o Brasil vai deixar de ser um país agrário e monocultor para exportação e vamos se transformar num país urbano e a economia urbana muito embasada no processo de industrialização. Não é à toa que o Vargas tem a sua história política muito vinculada à ideia da criação das estatais. Então, grandes empresas estatais, grandes empresas pertencentes ao Estado, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Petrobras, a Vale do Rio Doce, e por aí vai. E a partir da criação dessas empresas estatais, então agora, de novo, né, com capital estatal, mas para comprar café dos produtores agrícolas, agora sim para alavancar a industrialização do território brasileiro e a modernização do território brasileiro como um todo. Então esse foi mais um dos grandes momentos aonde a gente olha na história brasileira e pensa, bom, agora a coisa vai. Né? Não sei. Será que vai? Vai para onde, né? Mas enfim, esse foi o contexto que estava sendo analisado, então o passado, né, o pré, essa movimentação toda e a movimentação toda acontecendo, que o Sérgio Buarque de Holanda vai analisar para escrever esse livro, né, o Raízes do Brasil. Não é à toa que tem esse nome, né, Raízes do Brasil, da onde vem o Brasil, né, qual é a base da formação disso que a gente chama de Brasil, né? Mas enfim, depois desse papo todo, vamos então finalmente ao que o livro vai nos trazer de interpretações sobre isso, né, sobre esse contexto todo, sobre esse passado, presente e eventualmente até um futuro dentro do território brasileiro. E aí, como eu tinha comentado com vocês, idealmente a gente tem que ler o livro todo, né? Se vai dar para ler ou não é outra história. Mas, para entender o cerne da questão, que está ali na herança rural, no Lavradores e Lavradores e o Homem Cordial, a gente tem que começar do início. E aí, quando a gente vai começar do início, a gente se depara com o primeiro capítulo do livro, chamado Fronteiras da Europa. E aí, nesse capítulo, ele vai dizer que, inegavelmente, a cultura brasileira ela está totalmente permeada, ela está embasada em traços fundamentais do povo que nos colonizou. Porque se nós somos uma ex-colônia, obviamente a origem da nossa história está vinculada a essa realidade colonial e, portanto, está vinculada à nossa metrópole.
Só para lembrar, quando a gente fala metrópole, a gente, nesse contexto aqui, não está querendo falar uma grande cidade, tá? Quando a gente fala metrópole, nesse contexto de colonização, a gente está querendo falar do país que eram os nossos colonizadores. Então, por exemplo, Portugal colonizou o Brasil, nesse sentido, Portugal era a metrópole do Brasil, tá? E ele vai dizer que a Península Ibérica como um todo, Portugal e Espanha, né, que são os dois grandes colônias da América, a América Latina, né, em especial do México em direção ao sul, vão deixar heranças muito fortes nesse processo, né, porque tinham traços culturais muito marcantes, que diferenciavam, inclusive, esses países ibéricos da Península Ibérica, Portugal e Espanha, do restante da Europa, especialmente no nosso caso, obviamente, Portugal. Né? E uma coisa muito importante que ele vai frisar é que em Portugal, diferente de nós, na Espanha também, mas especialmente em Portugal, né, vamos aqui na ideia do Brasil, então, em Portugal, a nobreza ela era muito permeável. E isso é uma diferença muito marcante com relação a outros países europeus. Se a gente for pensar tradicionalmente, quando a gente fala em nobreza, quando a gente fala em feudalismo, né, pré-capitalismo ainda, era um direito divino, hereditário, de superioridade. Então, assim, era uma coisa bem rígida. Ou nascia na nobreza, ou não era nobre. Se a gente for analisar de forma mais purista, a ideia era essa. Mas, quando a gente olha para Portugal, não era bem isso que se percebia. A gente percebia que essa nobreza era muito mais simbólica, assim, mais fluida. Né? Na prática, a gente percebe, segundo Sérgio Buarque, se percebia que em Portugal tinha dinheiro, acabava sendo alçado à condição de nobre. Né, que é diferente de outros países, onde mesmo a burguesia industrial tendo dinheiro, ou a burguesia comercial tendo dinheiro, era considerado mais dinheiro até que a nobreza, muitas vezes, era considerado um grupo de segundo nível. Né, e a nobreza de primeiro nível, até apesar da sua situação econômica. Então, em Portugal, isso não era tão importante. Em Portugal, o mais importante era ter grana. Quem tinha grana acabava, de uma forma, recebendo lá um título de nobreza, e enquanto tivesse grana, se mantinha nesse status social, mas se perdesse essa grana, se fosse obrigado a trabalhar para viver, passaria a ser olhado como um cidadão de segundo nível. Então, essa essência do imaginário que a gente tem de nobreza como algo hereditário, em Portugal e Espanha não era bem assim. E isso acaba se mostrando muito importante quando a gente percebe que nesses dois países, especialmente em Portugal, existe um pouco, para não dizer nenhum, apreço a trabalhos que são manuais ou são braçais. Né? Ou seja, em outras palavras, em Portugal, quem tinha que botar a mão na massa, quem tinha que suar, quem dependia da própria força, da sua autonomia, do seu trabalho para sobreviver, acabava sendo visto como uma pessoa inferior. Superiores na sociedade portuguesa eram aquelas pessoas que podiam ficar de boa o dia inteiro sem fazer absolutamente nada porque tinham alguma outra fonte de renda. Tá? Só que aí qual é o problema? O problema é que essa lógica acaba se vinculando a um processo de fraqueza dos vínculos sociais. Por quê? Porque a gente não está olhando para a classe social, digamos assim, nobreza, ou a gente não está olhando para a família, para o sobrenome, de uma forma geral. A gente está olhando para a condição daquele indivíduo, daquela pessoa. Né? E aquela pessoa, ela está ali naquele momento, enquanto está em condições econômicas de estar ali entre os seus pares. E isso vai ser a origem de uma característica personalista da sociedade portuguesa e depois, posteriormente, da sociedade brasileira. Né? E esse personalismo, dentro dessa ideia de que a nobreza ela é permeável, ela está sempre associada à busca privilégios.
né? Que também é uma outra característica bastante marcante, né? No sentido aqui, não se buscava um direito de classe, ou não se buscava a estruturação de direitos amplos, nessa ideia que a gente tem contemporaneamente de democracia, né, de cidadania. Não. Lá a gente tinha a ideia de que, bom, foi lá, conseguiu uma grana, conseguiu não mais trabalhar, era alçado a outro patamar, e, bom, a partir do momento que chegava nesse outro patamar, tinha direito a uma série de privilégios, né? E isso tudo trazia uma origem da hierarquia patriarcal sob a qual as famílias tradicionalmente se organizavam lá no território da Península Ibérica. Então essa característica mais familiar, mais patriarcal, acabava sendo refletida dentro da ideia do Estado e dentro da sociedade como um todo na Península Ibérica. E aí, saindo da Península Ibérica, agora vindo literalmente quase, né, para o território americano, ele vai dizer que, beleza, dentro desse contexto, então, ibérico, a gente ainda tem que pensar o seguinte, o processo de colonização. E aí ele vai dizer que dentro desse processo de colonização, a gente vai ter duas possibilidades de interpretação da ética do trabalho. De certa forma, a gente pode dizer que a gente tem duas formas distintas de ver o mundo e de estar no mundo. Ele vai frisar, e isso é importante, até porque isso é um método dentro das ciências humanas, ele vai frisar que nenhum dos dois tipos de éticas existem na sua forma pura. Então ele vai dizer que a gente tem pessoas que vão ter uma ética de aventureiro, uma moral aventureira, e outras pessoas que têm uma ética, uma moral do trabalho, né, do trabalhador. E, de certa forma, essas duas ideias, elas se opõem e elas são polos distintos que, na prática, na verdade, assim, se a gente for olhar uma pessoa, a gente não vai ter uma pessoa 100% aventureira ou uma pessoa 100% trabalhadora. Só que a gente vai ter pessoas que vão estar fluindo dentro dessas polarizações em diferentes gradações. Mas dentro dessas diferentes gradações, a gente tem pessoas que tendem mais a uma característica aventureira e pessoas que tendem mais a uma característica trabalhadora, né? E aí ele vai salientar para a gente que a pessoa aventureira, ela é uma pessoa que ela não tem lugar fixo. Ela não tem essa preocupação de se fixar num determinado lugar. Porque para a pessoa que é mais aventureira, o que vale mesmo a pena é estar sempre circulando nesse espaço mais amplo, que é, em última instância, né, ou dentro do território brasileiro no processo de colonização, é o território colonial português como um todo, né? Só que se a pessoa ela é uma aventureira, ela vai estar sempre baseando a sua vida num processo constante de improvisação, não vai planejar nada, porque é sempre aquela questão ali do sobreviver, do estar aqui, mas depois já vai estar em outro lugar, depois já vai estar em outro. Então a vida ela é sempre bem improvisada, e ela está sempre, e essa improvisação ela está sempre associada à busca de um prazer ou de uma satisfação de uma necessidade básica ou não tão básica assim, imediata. Então são pessoas que são bem imediatistas, e por serem imediatistas, elas estão sempre improvisando, porque não existe uma lógica do sentar para planejar, para construir algo mais duradouro. Porque não existe essa ideia do duradouro, que essa pessoa quer sair circulando mesmo por aí. E aí vai se opor a ideia do trabalhador, que é justamente a ideia do se fixar num determinado lugar. Esse lugar que é fixo, ele é limitado, beleza. Mas, em compensação, ele é seguro. Então, a ideia aqui é dizer que, por um lado, a gente tem essa ideia da aventura, da insegurança, da fluidez do movimento, e do outro lado, a gente tem a ideia da permanência, da segurança, da garantia, da fixação do espaço limitado. E, claro, se a pessoa está limitada a um espaço circunscrito, a um determinado espaço, ela vai planejar de que forma ela vai utilizar esse espaço. E se ela vai planejar de que forma ela vai
utilizar, se ela está almejando permanecer nesse espaço, ela vai estar sempre fazendo um planejamento a longo prazo, né? Não faz sentido, eu vou fazer todo um planejamento aqui da minha casa para viver o hoje. Não, eu vou planejar para viver o hoje, mas assim, o hoje também vai ser o amanhã, ou depois de amanhã, e por aí vai ao longo aí das gerações, né? Então ele vai colocar essas duas possibilidades. E aí, a partir das duas possibilidades, ele vai dizer, ele vai frisar que no caso brasileiro, especialmente da América Latina, mas de certa forma dá para pensar que a colonização como um todo, ela é feita por pessoas que são aventureiras. Não existe, não existe essa ideia do aventureiro em estado puro, tá, pessoal? É só uma ideia, é um tipo ideal, tá? Mas pessoas que tendem mais a essa lógica da impermanência, do movimento, do imediatismo, da falta de planejamento, tá? E aí, dentro dessa ideia do imediatismo e da falta do planejamento, existe essa busca constante e inerente por riqueza. E é uma riqueza que ela vai ser atingida de forma, entre aspas, fácil, porque não houve um planejamento, e a partir do momento em que essa riqueza for atingida, consequentemente vem a glória, né? Não é à toa, pessoal, que está muito presente dentro do contexto de colonização da América aquela ideia da busca pelo Eldorado. Que é o Eldorado, né, dentro dessa mitologia, desse imaginário? Aquela cidade toda feita de ouro. Então a pessoa entrava continente adentro, seguindo aí algumas pistas, e nem eram pistas exatamente concretas, eram muitas vezes lendas, mitos, um imaginário, e saíam aí pelo continente afora procurando uma tal de uma cidade de ouro, ou procurando as minas, ou procurando as riquezas, né? Então percebam que existe essa ideia, né, do de repente, daqui a pouco vai achar um lugar e aí vai ter ouro e aí a pessoa vai conseguir juntar muito ouro e ela vai ficar rica. Tipo, ela não se esforçou no sentido do trabalho cotidiano, né? Ela não se esforçou ao longo da sua vida, mas de repente ela foi quase que agraciada sei lá, por Deus, com o fato de ter encontrado ali uma mina de ouro ou de diamante, enfim, alguma coisa nesse sentido, certo? Só que aí, se a gente tem essa perspectiva da aventura, se a gente tem essa perspectiva da impermanência, se a gente tem esse pouco apreço ao trabalho rotineiro, ao planejamento, ao trabalho braçal, consequentemente, o processo de colonização ele vai ser feito de maneira frouxa, de maneira desleixada, de maneira abandonada, vai dizer, por Portugal. Então, Portugal foi lá, encontrou o Brasil, entregou o Brasil para pessoas, e aí essas pessoas estavam no território brasileiro buscando essa riqueza, tentando garantir o território para a coroa portuguesa, mas, assim, a coisa acontecia meio de qualquer jeito também. Portugal não estava também tão disposto a gastar muito tempo, muito dinheiro e toda uma lógica de planejamento para garantir a posse do território, né? Não é à toa que a gente vê toda a questão das sesmarias e a entrega das terras para as pessoas, né, que eram importantes lá em Portugal, que eram nobres lá em Portugal e que vinham para cá com essa ideia de ganhar dinheiro rápido, de ganhar dinheiro fácil, e a partir do momento que ganhassem dinheiro, tinham como objetivo da sua vida voltar para Portugal, né? E aí tem um traço, até não é o Sérgio Buarque que traz isso, assim, mas eu me lembro de conversar com professores, assim, outras pessoas, e aí ter a percepção, assim, né, da própria terminologia, né, brasileiro. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, né, mas quando a gente pensa em brasileiro, esse sufixo, né, esse final da palavra eiro, está muito vinculado, por exemplo, a marceneiro, sapateiro, carpinteiro. É praticamente uma atividade econômica, né? Então, ser brasileiro é uma atividade econômica, é vir para o Brasil para trabalhar, para ganhar alguma grana aí, para descobrir, para ocupar
ocupar para cá e ganhar dinheiro. Então, aquele vínculo, o apego à terra, ele é muito limitado, né? Isso é uma característica bastante forte dos lugares que têm uma colonização de exploração, né? E aí, de novo, né, o contraponto com os Estados Unidos. Não foi em todo o território dos Estados Unidos, mas no norte dos Estados Unidos, houve um processo de colonização que a gente conhece como colonização de povoamento. Então, as pessoas foram para se estabelecer, foram para viver, foram para, de fato, seguir, desenvolver as suas vidas. E aí no Brasil, entre outros lugares, mas no Brasil, a gente tem esse processo de vir para explorar. Né? Se veio para explorar e com esse imaginário de ganhar dinheiro fácil e ter glória imediata, consequentemente vai ter pouco investimento no território brasileiro. Se tem pouco investimento no território brasileiro, consequentemente, a gente vai ter a utilização de técnicas que são criadas, técnicas que são rudimentares de produção. Então, quando se olha o processo produtivo do território brasileiro, mesmo das grandes lavouras de monocultura para exportação, a gente percebe essa questão das técnicas inapropriadas. E aí é interessante, porque em 1936, ele já indicava que uma das técnicas inapropriadas era, por exemplo, colocar fogo para limpar a terra. Ué, a gente está em 2020. Qual está sendo um dos grandes problemas desse ano, além, claro, do coronavírus? Né, pensando no território brasileiro. O fogo. E qual é o argumento? Ah, porque o pessoal bota fogo para limpar o campo, não sei o quê. Não vamos entrar nem no mérito aqui de quem é que está colocando fogo, né? Mas, cara, lá em 1933, e até antes, porque ele faz um resgate histórico disso, né? Já se dizia que colocar fogo é uma técnica inapropriada de cultivo na terra. E ainda hoje, quase um século depois, a gente continua tropeçando no mesmo problema, né? Agora, de onde vem isso? Justamente dessa ideia de pouco investimento. Se eu vou investir pouco, eu vou usar a técnica mais simples e mais barata possível. Mesmo que, a médio prazo, isso seja um problema. Mas como a gente está vinculado a um imaginário aventureiro, se a médio prazo isso for um problema, não é exatamente um problema. Porque quando de fato isso for se tornar um problema, eu não estou mais aqui nesse lugar, eu já fui para um outro lugar diferente. Aí vem a ideia do movimento. Né? E claro que isso é favorecido, por exemplo, isso na Europa não funciona, né? Porque a Europa é um continente minúsculo. Claro que isso é favorecido dentro de um contexto do território brasileiro, do território americano. Porque aqui a gente tem grandes extensões de terra. E essas grandes extensões de terra, de certa forma, facilitam ou até propiciam esse uso irracional. É um uso irracional porque ele utiliza técnicas inapropriadas. Ele é irracional, no prazo ele não é sustentável, porque ele vai gerar degradação. Ao gerar degradação, a pessoa ela abandona. Mas no contexto da colonização brasileira, tudo bem. Dentro do traço cultural de compreensão, de visão de mundo dos portugueses e portuguesas que vieram para cá, e não só eles, tá tudo bem, tá valendo. Claro, não tinha o interesse de buscar esse aprimoramento técnico, porque não tinha esse apego, esse vínculo, essa necessidade da permanência. Então, quer saber? Deixa para lá, não vamos se preocupar com isso. E claro, dentro desse contexto, um agravante muito sério é a utilização de mão de obra escrava. Que não tinha necessidade do aprimoramento técnico, também porque tinha o acesso a uma mão de obra abundante. E uma mão de obra, entre aspas, né, barata. Muitas aspas. Agora, é claro, né, que muitas aspas na mão de obra barata também, porque a coroa portuguesa incentivou isso, pessoas que estavam controlando a política e a economia brasileira, a sociedade brasileira, também incentivaram isso, porque muitas vezes eles estavam se beneficiando, né?
Saca aquele papo que talvez vocês tenham ouvido falar na escola de que se utilizou uma obra escravizada africana porque os indígenas eram preguiçosos e não queriam trabalhar? Cara, isso é mentira, né? Isso é uma bobagem. Se utilizou mão de obra africana escravizada porque os portugueses controlavam esse comércio. Então tiveram muitos interesses combinados aí. Né? Interesse dos portugueses, por exemplo, que iam lucrar muito com esse comércio de cruzar o Oceano Atlântico, escravizando pessoas e fazendo tráfico de seres humanos. A própria Igreja Católica tinha interesse, né? Porque aí ela tinha direito, entre aspas, assim, né, direito a novos fiéis. Não é à toa que todo o processo de catequização que veio junto com a dinâmica de colonização da América foi liderada pela Igreja Católica. Então, assim, vir para cá dizendo que, não, os indígenas não são escravizados porque os indígenas também são seres humanos, abre a possibilidade para a igreja de ter novos fiéis e, portanto, ter mais gente pagando lá o dízimo para a Igreja Católica. Então, assim, a galera que estava controlando tudo isso estava se beneficiando, estava se dando bem, né? Agora, não dá para chegar para a pessoa, para todo mundo, não, então olha só, vai ter mão de obra escravizada africana, porque aí a gente vai ganhar dinheiro, os indígenas não vão ser escravizados, porque aí outra pessoa vai ganhar dinheiro, não sei o quê. Então se cria um mito, né? Volta lá nos fins, a ideia dos muros que são criados, né? Das narrativas, que geram essa diferenciação, né? Essas hierarquizações, elas sempre são artificiais. Então tinha esse, manutenção do status quo. Quem é que estava no topo da sociedade? Os clérigos, a igreja de um lado, e os portugueses que controlavam esse comércio ultramarino. Pronto. Então se constrói essa narrativa para justificar os benefícios e os ganhos dessa população. Claro, isso sempre em detrimento da maior parte da população. Né? Agora, um ponto importante é que também, assim, além disso tudo, ainda um ponto importante disso tudo é que a gente tem essa estrutura, então, desses grandes latifúndios, com o uso de técnicas inapropriadas, mão de obra escravizada, essa lógica de ficar pulando para lá e para cá. A gente vai ter, portanto, uma desconexão interna dentro da economia. Uma desconexão interna dentro da economia local, se a gente for olhar para as regiões brasileiras, no Nordeste, no Sudeste, Norte, enfim, Centro-Oeste e Sul, e também dentro da economia nacional e internacional. Né? A gente tinha, assim, partes da economia brasileira conectadas a uma estrutura nacional, comprando mão de obra escravizada e mandando, especialmente açúcar naquela época, né, especialmente mandando açúcar para fora do país. Mas internamente a economia não girava. Né? E isso, claro, agravado também no contexto de desvalorização de trabalhos manuais, que é uma herança que a gente trouxe dos portugueses. E uma hipervalorização da questão do dinheiro, da posse do dinheiro. Ter dinheiro era importante, era fundamental, mas não pelo sentido de, então eu vou ter uma vida boa, não é? Porque se tinha dinheiro, podia ser alçado artificialmente, né, entre aspas, a uma situação de nobreza. E aí poderia ter acesso às vantagens, aos benefícios que essa classe social tinha, tanto no contexto português quanto no contexto brasileiro. Né? E com utilização de mão de obra escravizada também para suprir esse pouco apreço, que ele vai dizer, ao trabalho manual, ao trabalho braçal. Então, toda essa estrutura vai gerar uma lógica mais rentista, ou seja, de viver de renda, e uma lógica de poucos investimentos. Lembrando que, né, galera, se a gente for olhar o capitalismo na sua essência, para o capitalismo funcionar, a gente tem uma lógica onde a pessoa ela vai investir dinheiro, ela vai produzir, investindo dinheiro para produzir, e depois ela vai vender a sua produção. E aí, nesse processo de venda do que foi produzido, a partir do investimento inicial, é que esse capital inicial ele vai se multiplicar.
Então, a lógica do capitalismo é investe, produz, vende e lucra na venda. Quando a gente fala de rentismo, a gente está falando de uma lógica econômica que ela não é essencialmente capitalista, né? Tem até uma discussão ali de alguns autores que falam isso, né? Quando a gente vai olhar essa lógica rentista tradicional no Brasil, não dá para dizer que isso é capitalista, né? Porque não está tendo investimento, está se vivendo de renda, não tem investimento. Então não está girando a máquina econômica, né? Nessa estrutura, nessa lógica econômica capitalista de investimento, produção, circulação, consumo. Né? E aí, claro, como o contexto econômico não está também se movimentando, a gente vai ter uma baixa coesão social. Né? Então, as estruturas da sociedade brasileira, bem como isso também era válido, né, para a estrutura social portuguesa, ela é frouxa. Né? A gente não tem aquelas sociedades coesas que têm uma lógica de colaboração, de cooperação, uma lógica mais contratualista, né? Onde as pessoas bem ou mal estão ali colaborando e estão trabalhando juntas e a nação, a sociedade como um todo vai se desenvolvendo com base nisso. Uma coisa do nada. Então eu vou lá, eu faço para tentar garantir a minha grana para ser uma pessoa que vai ter acesso a determinados benefícios, a determinadas vantagens. Né? E aí, a partir dessa perspectiva, então, dessas observações, a gente chega, então, na ideia da herança cultural, da herança cultural não, da herança oral, que até aquele momento, pelo menos, o Sérgio Buarque percebia. Né? E aí, o que ele vai, cara, dizendo? A base da sociedade brasileira é agrária. As cidades que naquele momento estavam começando a se formar, isso é importante, né, galera? Hoje em dia a gente já tem uma outra lógica de cidades e uma outra lógica de funcionamento do campo, né? Então tudo isso, por isso que eu comecei, inclusive, falando aqui do texto de 1936, né? Porque tudo isso ele está falando do início do processo de urbanização brasileira, né? Então, naquele momento, ele vai dizer que as cidades, elas são meros apêndices de uma estrutura que já estava constituída no campo. E aí, por isso que era muito dizer que a sociedade brasileira era uma sociedade agrária. Né? Especialmente pelo fato de que os latifúndios, essas grandes propriedades, elas eram autossuficientes, elas eram autônomas. Então, quem morava lá naqueles latifúndios, quem vivia, quem trabalhava, quem estava agregado ali àquela estrutura que era o latifúndio, né, essa grande propriedade de monocultura para exportação com utilização de mão de obra escravizada, não precisava sair dali, ou muito pouco, praticamente precisava sair dali para buscar outros gêneros de consumo. Né? Se tinha caça, se tinha pesca, se tinha produção de alimentos, se tinha árvores à disposição, se tinha madeira, se faziam os móveis, se produzia farinha, e vai. Para meia dúzia de coisas, né? No livro ele coloca alguns relatos que falam só precisava sair para comprar pólvora e comprar ferro, praticamente sal. Né? Então, assim, coisas mínimas, né? E, obviamente, nesse contexto, a economia das cidades, né, a economia da cidade é realmente vinculada a comércio, a economia das cidades não se desenvolvia. Né? E aí, claro, se a economia da cidade não se desenvolve, a sociedade urbana não se desenvolve, logicamente, a cidade passa a ser um mero apêndice. Tanto que as cidades elas estavam sempre vazias, naquele contexto, né, no qual o livro foi escrito. As pessoas iam para a cidade por causa das festas, mas no mais, estava todo mundo no campo, lá estava todo mundo nas propriedades, lá nos latifúndios. Né? E aí, se a gente tem uma cidade tão frágil, tão fraca, e a gente tem um latifúndio tão forte, consequentemente, a política ela vai ser dominada por essas famílias autárquicas. Né? E aí, isso é um traço bem importante, galera. O que significa latifúndio? Vocês já sabem, né? Então, essa grande propriedade, monocultura para exportação, com mão de obra escravizada, originalmente, hoje em dia, a princípio, legalmente, sem mão de obra escravizada. Né? Só que também ele vai dizer que essas famílias elas são autárquicas.
A autárquica vem da ideia de que existe uma centralização do poder. Uma centralização do poder na figura do chefe da família, do pai, do patriarca. Então, a gente tem um fortalecimento da figura desse indivíduo. E aí a gente volta no que a gente conversou antes, né? Portugal já tinha essa herança personalista, essa ideia de que era a pessoa, né? Que ela tinha lá as suas características quase inatas, enfim, né? Já valorizava essa ideia do indivíduo, né? Então, esse que é o chefe da família, que é o dono lá do latifúndio, o dono do engenho, essa pessoa vai se tornar também, consequentemente, a liderança política. Né? E aí, a partir desse contexto, que, afinal de contas, durou aí basicamente desde 1500 até 900, quase, né? Pelo menos ali final dos 1800, consequentemente, a gente vai ter toda essa lógica de funcionamento se espalhando para os diversos contextos da sociedade brasileira, né? Seja na construção das instituições sociais, seja na construção das instituições políticas, e claro, dentro dessa dinâmica tanto social quanto política, economia e também cultura. Então, de certa forma, todas as estruturas no território brasileiro refletem esse modelo latifundiário, autárquico, patriarcal, né? E a gente vai carregar isso ainda hoje, né? Ou pelo menos até a época que ele está escrevendo o seu livro, né? E aí, nesse sentido, quando a gente para pensar e até trazer para conceitos que hoje em dia, de certa forma, a gente ainda se remete, né? A gente vai ter aí um absolutismo político na figura desse patriarca, né? Dessa liderança e desse dono do engenho. E não é à toa que quando a gente fala da política brasileira, até no passado isso era mais forte, né? Mas ainda hoje a gente também continua falando disso, a gente fala da figura dos coronéis, né? Não é à toa que no Brasil a gente tem fortemente aquela ideia do coronelismo, né? E claro, isso não é exclusivo do Brasil, tá, pessoal? Quando a gente para olhar a América Latina como um todo, como isso é uma herança ibérica, de certa forma, a gente vai ter também, e aí algumas pessoas tratam até também para falar do contexto brasileiro, a gente vai ter a figura dos caudilhos. Então, caudilismo e coronelismo são muito similares, né? Assim, falando de forma mais superficial, a gente pode dizer que o caudilho nada mais é do que o coronel da parte da América Hispânica, né? Porque aí, se a gente tem essa figura que centraliza o poder, né, que centraliza essa dinâmica do mandar, né, porque afinal de contas está na sua terra, está no seu engenho, consequentemente, essa característica, ao esse traço se espalhar pelo restante da sociedade, a gente ter um baixo apreço pela ideia da essência do que é a política e do que é o debate. Né? Dentro dessa estrutura latifundiária coronelista, tem a pessoa que manda e tem o resto que obedece. Ditado popular, manda quem pode, obedece quem tem juízo. De onde vem isso? E aí percebam como de fato tem sentido, né, no que a gente está conversando aqui. Né? Então, tanto é que tem ditado popular, né, sobre isso. Então, percebam que a gente tem aí uma dinâmica de estruturação política, né, da onde a essência da ideia da política é justamente o debate, a busca do consenso, né, a busca de minimização e equalização dos ganhos e das perdas. Isso não vai, historicamente, estar presente no imaginário brasileiro. Né? Porque, historicamente, no Brasil, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Só que vai além de
Não é só manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se a gente tem a ideia da centralização da política na figura de uma pessoa, que é o coronel, consequentemente, se essa pessoa ela personifica a ideia de poder, ela personifica a ideia da política, tudo que está vinculado ao Estado, consequentemente, passa a estar vinculado a essa pessoa. E aí a gente vê um conceito extremamente importante na ideia da Constituição Política Brasileira, que é o conceito de patrimonialismo. Da onde vem essa ideia do patrimonialismo, né, do patrimônio, que na essência significa essa confusão daquilo que é público e daquilo que é privado, né? As coisas que são do Estado, as coisas que são públicas, e que, portanto, como estão vinculadas ao Estado, estão vinculados ao que é público, consequentemente deveria, pelo menos, ser de todos e todas. E aquilo que é privado, né? Bom, então se é privado é daquela pessoa, daquela família, né? Idealmente, desde a Revolução Francesa, aí, né, dos ideais feministas, a gente deveria ter essa separação. Né? Uma coisa é o público, outra coisa é o privado. Mas, como no Brasil a gente tem a centralização da ideia da política nessa pessoa, que é o coronel, né, que é o dono do engenho e tal, consequentemente, o que é do Estado passa a estar vinculado àquela pessoa, porque aquela pessoa manda. E ela manda e obedece todo mundo, se tiver juízo. Né? E aí, consequentemente, a gente vai ter, então, patrimonialismo como sendo um traço marcante da sociedade brasileira. Então, a gente tem lá o personalismo, o patrimonialismo, e além de tudo, como a gente tem essa vinculação aí toda, consequentemente, se a gente tem a confusão do que é público e do que é privado, a gente passa a ter uma confusão entre o que é social, o que é mais coletivo, público, e o que é familiar, no âmbito privado. E aí, não à toa, a gente tem o paternalismo. Percebam, pessoal, que nos discursos brasileiros e ao longo da história brasileira, a gente volta e meia tende a achar que vai vir uma pessoa e vai resolver todos os nossos problemas. De onde será que vem esse imaginário? Né? Não é à toa, quando a gente pensa no Getúlio Vargas, por exemplo, um dos slogans lá, né, um dos apelidos, digamos assim, do Getúlio Vargas, era que o Getúlio Vargas ele era o pai dos pobres. Por que ele era o pai dos pobres? Porque ele foi a pessoa que cabeçou, na Constituição lá, o início da garantia de alguns direitos trabalhistas. Então, assim, a Constituição, que era um pouco mais igualitária, garantiu alguns direitos às camadas mais pobres, né? Mas tudo isso, claro, está dentro de um contexto de disputa e de construção política complexo, mais amplo. Só que aí o que a gente, né, dentro do nosso imaginário, faz? Ah, foi o Getúlio Vargas que fez isso por nós. Pronto, paternalismo. Tá ali, por quê? Porque o Getúlio Vargas, e aí não se enganem também, o Getúlio Vargas era dono de terras no Rio Grande do Sul. O Getúlio Vargas, ele era um coronel, ele era um caudilho. O Getúlio Vargas, ele estava vinculado a uma elite agrária. Apesar do curso modernizador, industrializador e urbanizador do território brasileiro. Ainda hoje a família do Getúlio Vargas tem terras no interior do Rio Grande do Sul. Né? Agora, né, a gente olha e tá lá, é o pai dos pobres. Essa figura paternalista. Por quê? Porque ele é o símbolo da estrutura política, porque historicamente essa estrutura política está vinculada a uma pessoa, que é o dono da terra, que é a pessoa que manda, e o resto obedece. E isso, claro, vem dessa confusão do que é público, do que é privado, do que é familiar, do que é social. Né? Tá tudo misturado. E uma outra forma da gente perceber isso é também, por exemplo,
quando a gente olha, e não que não seja importante estudar, não é isso, eu não estou fazendo uma apologia do não estudo, pelo contrário, estudem, se formem e garantam o diploma de vocês, mas especialmente quando a gente olha, e ele vai frisar muito isso também, o Sérgio Buarque, né? A gente olha essa hipervalorização da ideia do diploma. Vai lá, vai estudar, vai ganhar o diploma universitário, e a partir do momento que garante lá o seu diploma universitário, parece que a vida está resolvida. Hoje em dia a gente não tem mais tanto esse imaginário, né? Mas até pouco tempo atrás, não. Agora é curso superior, pronto, agora tá resolvida. A sua vida está resolvida. Porque a gente ainda fazia essa confusão, transposição. É quase como se o diploma universitário fosse um título de nobreza. E porque, de certa forma, até pouco tempo atrás, era. Não era literalmente, né, mas era simbolicamente. Porque imagina, hoje em dia no Brasil já é difícil estudar. Hoje em dia no Brasil, só aproximadamente 15% da população brasileira tem curso superior. Imagina naquela época, lá em 1936, quando ele escreveu o livro. Nem nas grandes cidades tinha praticamente universidade. Uma realidade totalmente diferente da nossa. Então, quem é que tinha condições de estudar? E se formar, e ter lá um diploma universitário? Quem tinha grana. Quem é que tinha grana? Já que a gente não tinha uma lógica industrial, comercial, urbana. Quem tinha grana era quem tinha terra. Sacaram? Então, quem tinha terra obrigava, ou enfim, né, convencia os seus filhos e filhas, filhas não, né, vamos lá, os filhos a estudarem e garantirem um diploma universitário. E aí essas pessoas, já nesse início de transição aí, né, para um mundo mais urbano, essas pessoas vão começar a ocupar os cargos de direção da estrutura pública, das estruturas de Estado. Vai ser a galera que vai virar prefeito, que vai virar vereador, que vai virar senador, que vai virar deputado, que vai virar governador, que vai virar presidente, que vai virar general. Vai ser a galera que vai virar juiz. Toda essa estrutura pública vai estar na mão do mesmo grupo social, que historicamente já é o grupo social, ou já era pelo menos o grupo social, que mandava. Num primeiro momento, claro, de forma bem nítida, porque era o dono lá do latifúndio, que era o senhor de engenho, e depois também de forma um pouco mais sutil, porque são as pessoas que vão ir dentro dos cargos de direção da estrutura e de comando da estrutura política e da estrutura pública dentro do território brasileiro. E claro, especialmente isso é importante num contexto onde não se valorizam os trabalhos manuais. Aí a gente vai olhar assim, essa galera tem diploma universitário. Não é, sei lá, que então tirou um diploma universitário e vai botar a mão na massa lá, né? Vocês, futuros agrônomos e agrônomas, vão pegar o diploma, mas vão lá botar a mão na massa, né? Vão trabalhar no campo, subir em trator, mexer na colheita, não sei o quê. Não. Vai ficar lá, vai ter o título, mas vai ficar lá no seu escritório, né? Vai ficar lá na sua sala, aquela coisa toda. Sacaram? Pessoal, Professor, alguma dúvida? Diga. Já é 3h17, o senhor pediu para avisar. Então, era exatamente isso que eu ia perguntar agora. Bati o olho aqui no relógio, também para não me passar, deixar um reloginho aqui de canto. Bati o olho no relógio e vi que já é quase na nossa hora. Ainda tem um tantinho pela frente aí. A gente passou um pouco da metade, mas ainda tem um tanto bom para conversar. Acho que pode encerrar por hoje, então. E aí o restante do livro fica para a semana que vem. Pode ser? Positivo, pode ser. Professor, depois dá uma olhadinha, ver se chegou a Positivo, atividade aí.
Beleza, deixa só então eu cancelar aqui o espelhamento para vocês. Pronto. Então, peraí, deixa só eu interromper a gravação, senão daqui a pouco a gente fica aí falando um monte de coisa e aí mistura tudo. Então, pessoal, por hoje a gente termina por aqui e a gente continua na próxima aula, na próxima, tá? Deixa eu finalizar a gravação aqui.